de análise de conjuntura educacional, que vai ser coordenada pela professora Rita Diniz. Então vamos para o regimento. Chico, você pode ler o Jesus? Chico, lê o regimento? Jesus, tá bom? Por gentileza. Regimento do primeiro encontro de professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo. Artigo 1º. O primeiro encontro de professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo será regido pelo presente regimento. Parágrafo 1º. Para que se concretize o disposto do caput, o regimento deverá ser lido e aprovado por sua plenária, sendo certo que a leitura e a aprovação dar-se-ão no início do encontro. Segundo, os procedimentos necessários para a concretização do disposto do parágrafo anterior serão conduzidos pela mesa diretora do primeiro encontro estadual, indicada pela diretoria da Profession, responsável pela organização do encontro, que dirigirá os trabalhos acatando as posições tomadas pelos professores inscritos e presidente da plenária. Terceiro, para que se aprove o regimento, a mesa diretora deverá fazer a leitura, sendo permitido que qualquer inscrito formule pedido de destaque sobre qualquer disposição lida, inclusive as deliberações estatutárias. Quarto, o professor credenciado que formular destaque na forma prevista do parágrafo anterior poderá formular defesa de seu ponto de vista durante 2 minutos, mais um para a conclusão. Quinto, sentindo-se a plenária esclarecida, a mesa diretora procederá à votação do destaque que, se aprovado, modificará o regimento ou constará dele. Artigo 2º. O encontro de professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo terá como tema a presença necessária da filosofia na educação. Artigo 3º. A dinâmica do encontro seguirá a ordem determinada pelos incisos abaixo, bem como obedecerá o tempo determinado para cada uma das fases. 1. Abertura. 2. Exposição temática, considerações e propostas. 3. Atividade cultural. 4. Complemento estatutário, moções e encerramento. Artigo 4. O tempo da exposição temática será de 15 minutos e, após as considerações e propostas por parte dos participantes, os expositores terão 3 minutos para considerações finais. A participação dos professores credenciados será através de sua solicitação junto à mesa mediadora dos trabalhos, logo após a exposição temática, por um tempo de 2 minutos, mais 1 minuto para a conclusão, para fazer considerações e propostas sobre o tema específico. Artigo 6º. Ao final de cada tema, serão apreciadas as propostas que deverão fazer parte das resoluções finais do primeiro encontro de professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo. Artigo 7º. Os casos omissos serão decididos pela plenária do primeiro encontro de professores de Filosofia e Filósofos do Estado de São Paulo. Algum destaque ou não? Podemos considerar aprovado o regimento? Isso assim, né? Daqui os 3 encontros você vai ver que não será tão tranquilo assim as coisas. Então, ok. Isso aqui, esse regimento, vai ser, digamos assim, alguns elementos que vai permitir que todos possam ter as condições de igualdade de participação, de fala, de intervenção, tá certo? O plenário é uma forma de... Estamos pactuando aqui como que nós podemos proceder aqui coletivamente no encontro, ok? Então vamos lá para o outro lado, a dinâmica. Pois não. Já tem. Tem. Não, esse regimento é um regimento específico para o encontro. Ele não é um regimento da entidade. A entidade não tem regimento ainda, mas ele é um regimento específico para esse encontro. Só para esse encontro.
Pelo encontro, ele não tem função de forma nenhuma. A dinâmica. Jesus, Chico, por gentileza. Dinâmica. 6/12/2012, quinta-feira. 8 horas de credenciamento. 9 horas de abertura oficial, aprovação do regimento do encontro. O credenciamento depois será dito aí, né, porque eu vi atrás. 9h30, análise de conjuntura educacional, primeira mesa, André Muniz, professor de filosofia, Eduardo Amaral, professor de filosofia, Daniel Ansarelli, professor adjunto da Universidade Federal do ABC, Rita Diniz, coordenadora da PUESP e diretora da APROFESP, mediadora da mesa. 10h30, apresentação da histórica luta pelo retorno da filosofia no ensino médio como disciplina obrigatória. Paulo Neves, membro do Executivo Estadual da PUESP, Celso Torrano, professor de Filosofia na Rede Pública Estadual, José Jesus, professor de Filosofia, secretário-geral da PUESP, mediador da mesa. 14 horas. Construção de uma nova proposta curricular de filosofia para o Estado de São Paulo. Chico Greter, vice-presidente da Profesp, mestre de filosofia. Rodrigo Gelano, doutor pela Unesp de Marília, representante da Secretaria de Educação, confirmado. Reginaldo Santana, professor de filosofia, mediador da mesa. 7/12, sexta-feira. 9 horas. Filosofia e o seu caráter multidisciplinar. Professora doutora Elisa Cristina Oliosi, História da Ciência, PUC São Paulo. Professora doutora Andréa Bortolotto, História da Ciência, PUC São Paulo. Professores Aníbal Pinto, História da Ciência, PUC São Paulo. Hugo Alan, professor da Rede Pública Estadual e da Universidade Metodista de São Paulo. Antônio Celso de Oliveira, diretor da Profesp, mediador da mesa. 10h30. Ampliação da organização da filosofia do Estado de São Paulo e do Brasil. Deputado e professor Carlos Gianazzi, autor do projeto sobre a filosofia do ensino fundamental. Aldo Santos, presidente da Profesp e membro do Coletivo Nacional de Filosofia. Cícero Rodrigues, diretor de comunicação da Profesp, mediador da mesa. 14 horas. Atividade cultural. Alan Aparecido, diretor de base da Profesp, apresentação. Professor Chico Greter e colegas artistas apresentarão atividade cultural musical em homenagem a Luiz Gonzaga, Carlos Dumont e Jorge Amado, que é o centenário, né? E Oscar Niemeyer, eu acrescentei. 15 horas, a organização dos professores de filosofia e filósofos do Estado de São Paulo e estruturação da Profesp. Rosani Martiniano de Souza, diretora estadual da APUESP e diretora de escola. Diógenes Batista, professor da Rede Pública Estadual e Municipal Capital. José Carlos Carneiro, professor de filosofia na Rede Estadual, mediador da mesa. 16 horas, apreciação de propostas remanescentes, moções e encerramento. Diretoria da Profesp. Olha, só no dia de hoje, nós vamos adequar aqui. Às 10h15, então, nós vamos começar a análise de conjuntura educacional, por volta de 10h15, pode ser? E às 11h30, a apresentação da histórica luta pelo retorno da filosofia. Depois, o almoço. E às 14 horas retornaremos, e espero que aí já tenhamos corrigido essa falha inicial. Tudo bem? Algum destaque, gente? Aqui na fala do professor Hugo Alan, o Alan tem um complemento. Você pode. Será apenas a adição do professor Wesley Dourado, que também manifestou seu interesse em participar e fará também uma manifestação sobre a corporeidade na filosofia e sua necessidade multidisciplinar. Wesley Dourado é coordenador do curso de filosofia da Universidade Metodista de São Paulo. Isso então vai dividir com o Hugo parte do seu tempo para essa contribuição também plenária. Bom, exposto, eu queria, antes de chamar a mesa, eu já informei no início do trabalho, queria convidar o professor Pedro Paulo, representando a Intersindical, para que durante 2, 3 minutos possa fazer a sua saudação, assim como as demais entidades que
porventura passarem aqui, nós vamos também estar abrindo democraticamente esse espaço para eles. E convido depois já a professora Rita para, como mediadora dessa mesa, para já ir se articulando para a fala do professor André, Eduardo Amaral e Daniel. O que o Aldo está colocando aqui é que vai ficar um tempo pequeno para a manifestação plenária. Nós vamos, gente, nós vamos fazer adequações aqui, a nossa ideia aqui tá certo? Cada grande parte das pessoas quer ter alguma experiência sindical, alguma dificuldade, não queremos reproduzir os modelos existentes, mas nós vamos, de certa forma, trilhar o nosso próprio caminho, no sentido de buscar alguma mediação aqui entre nós, para garantir um bom encontro, tá bem? Então nós vamos ter um pouco de paciência. Bom dia, companheiros, companheiras de todo o estado de São Paulo. Peço desculpas, eu tive que me atrasar, mas fiquei parado no trânsito. O Aldo havia me convidado aí à direção para que a gente pudesse, da associação, para que a gente pudesse participar da mesa de abertura, e acho que ainda tem outros colegas que estão por aí, mas estão chegando. Para dizer que também sou professor de filosofia, eu sou da coordenação nacional da Intersindical, diretor da PUESP e também da Profesp regional. Lá no Cícero a gente também faz essa batalha e por isso é que os companheiros me indicaram para que a gente pudesse estar aqui fazendo essa saudação em nome da Intersindical. A Intersindical é uma organização, né, de luta da classe trabalhadora nesse período de crise, né, da sindical. Nós estamos passando por um processo de reorganizar a classe a partir de princípios e bandeiras históricas que, com a falência da CUT, ela não cumpre mais esse papel. Então, os lutadores e lutadoras desse campo se constroem para defender os seus direitos imediatos e seus direitos históricos. E é nessa perspectiva que a luta da filosofia se insere na luta do campo educacional. E como não somos corporativistas, mas classistas, estamos juntos nessa unidade maior da classe trabalhadora. Por isso a nossa saudação em nome da Intersindical Nacional, em nome da Intersindical Estadual, para que a gente possa ter êxito nessa luta. Porque o que nos move aqui, para além das experiências, é apontar os desafios para juntos enfrentarmos esses desafios e buscarmos soluções para tantos problemas que ocorrem na filosofia, para além daqueles que nós já enfrentamos. Não é? Nós temos aí uma luta histórica, daqui a pouco nós teremos na pauta, não é? A luta histórica da filosofia, e é uma luta de muitas décadas, não é agora, não é? De muita que vem aí, desde a ditadura militar, quando a expulsou da matriz curricular, quando a expulsou do currículo, não é? E posteriormente conseguimos na década de 80 pautar como prioridade essa luta. Mais recentemente, eu digo recentemente, do ponto de vista histórico, 20 anos, 2 décadas, não tem grande representação. Mas na década de 90, na década de 2000, né, por dentro da PUESP, tem muitos aqui que são diretores da PUESP, da direção, não majoritária, mas minoritária, são muitos lutadores e lutadoras. Nós construímos, eu inclusive na condição de diretor, o chamado coletivo de sociologia, muitos aqui lembram, sociologia, filosofia e psicologia. Era um coletivo que foi talvez um embrião, que fez com que, inclusive a contragosto da direção majoritária, né, da nossa querida Bebel, nós conseguimos talvez chegar a esse ponto que nós conseguimos de alguns avanços, que foi da inclusão da filosofia no ensino médio. Né? Acho que verão vocês detalhadamente quantas batalhas travamos internamente na PUESP, encontros, seminários, idas a Brasília, né, por dentro do Senado, por dentro da Câmara, por dentro do Conselho Nacional de Educação, né, caravanas, ônibus, enfim, várias iniciativas que foram travadas para que a gente pudesse conquistar essa inclusão da filosofia. Isso não foi fácil e não é pouca coisa. E é por isso que nós chegamos nesse patamar. Não é? Acho que dentro da filosofia
Hoje, nós temos, no ensino médio, da forma como está colocada, nós temos dois desafios enormes. O primeiro deles tem a ver com a quantidade, não é? Sem ser corporativista, do número de aulas, que é uma reflexão que se faz, que muitas vezes joga um professor contra o outro. Ainda assim, a sua insuficiência, que é a socialização da miséria. E por outro lado, que é o que eu vejo como mais grave e que nós vamos debater aqui, tem a ver com a qualidade. Porque é inadmissível aceitarmos essa bendita cartilha que é distribuída para nós, primeiro com respeito a nós filósofos, não é? Quando você tem como mentora dessas cartilhas a Guiomar Nano Melo e equipe, com todo respeito aos historiadores de Campinas, que constituem essas cartilhas, desautorizando os filósofos a construir a sua reflexão pedagógica numa visão filosófica absolutamente neoliberal, onde John Locke é a referência para os nossos alunos. Portanto, nós não podemos permitir isso. Acho que um dos desafios que nós precisamos responder neste primeiro encontro é o suporte pedagógico que nós podemos fazermos o contraponto e darmos uma socializada entre nós. E agora, por último, essa batalha agora da inclusão da filosofia no ensino médio, né, que junto do ensino fundamental, né, o Carlos Genasi tem um projeto em torno disso, ele precisa ser reavaliado, porque lá atrás tinha um projeto do Padre Roque e outros projetos que fariam com que pudesse incluir a filosofia no ensino médio, mas me parece que está colocado para nós também um outro, junto com o ensino fundamental, se conseguirmos isso, é ampliar os cursos superiores para que de fato também a gente não tenha uma filosofia restrita e tenham professores para que não paire depois o discurso absolutamente falacioso da Secretaria da Educação de que não há professores. Então é uma batalha que nós, são muitas batalhas que nós temos que enfrentarmos. E aí, Intersindical, para concluir, se coloca nessa disposição para que juntos a gente possa avançar nesses desafios e para que de fato a gente possa, através da filosofia, pontuar, não é, com todo respeito às demais disciplinas, mas pontuar de forma absolutamente conceitual e prática o que é qualidade de ensino, quando de fato hoje nós trabalhamos na contramão, nas contradições de que o que temos é um ensino absolutamente precário. E acho que nós, filósofos, sociólogos, outros companheiros e companheiras que aqui se encontram nas mais diversas áreas, possa contribuir nesse debate. E acho que esse primeiro encontro nos traz essa perspectiva, né, de fazermos juntos essa luta, trabalharmos juntos essa luta em prol da educação, em prol da matriz curricular qualificada, onde os protagonistas somos nós junto com os nossos alunos. Um grande abraço da Intersindical, bom êxito no encontro, estaremos juntos também participando, porque também somos protagonistas desse processo. E é assim que queremos, cada um de nós, na nossa unidade escolar, nas regionais, a gente possa ampliar isso para dizer que aqui, só para concluir mesmo, Aldo, não é um contraponto à PUESP. Aqui se soma na luta a resistência muito grande por parte do setor majoritário em relação a essa associação. Não se trata de fazer contraponto, mas se trata de priorizarmos lutas absolutamente essenciais para que saiamos vitoriosos desse processo. Um grande abraço a todos, um bom êxito a esse primeiro encontro. Obrigado, Paulo. Só informando que o credenciamento está sendo feito tranquilamente, 5, 10 pessoas, sem prejudicar os andamentos de trabalho que eu deixar, tá bom? A professora Rita, essa mesa aqui nós agradecemos a presença do Cícero, do Jesus, do Chico. O Hugo vai estar aqui dando suporte junto com o Zé Carlos do meu lado, permanentemente. E eu quero convidar então a professora Rita para que possa fazer então a mesa. E junto com a professora Rita, que não consta aqui, eu queria convidar alguém do plenário para contribuir com o processo de relatoria, de ajudar a mesa do ponto de vista de secretariar, relatar o que está acontecendo. Né? Queria ver se alguém espontaneamente pode contribuir, pode se auto-indicar, ou então que a mesa queria fazer assim. Então. Alguém pode contribuir, ajudar a relatar, a secretariar essa mesa junto com a professora Rita? Então, professor, por favor, também compor conosco aqui a mesa. Ok, gente? Passo então a palavra para a professora Rita, que é diretora da Profesp e também diretora da PUESP. Bom dia novamente. É um prazer estar aqui. E antes que alguém pergunte, como eu já fui questionada em outros locais,
Se você não é professora de filosofia, por que a participação, inclusive, na direção da entidade? Primeiro, porque eu sou amante da filosofia, não sou professora de filosofia, mas tenho, como se diz, minhas afinidades com a filosofia. Segundo, porque participei da luta junto com os companheiros filósofos pela a volta da filosofia, né, durante muito tempo na nossa luta. Então, quando o companheiro Aldo convidou para ajudar a organizar, eu não tive dúvidas de que estaria trabalhando, lutando por a coisa mais preciosa que podia acontecer para a educação, né? Minha formação é magistério, né? Sou professora de primeira a quarta série, sou formada em letras, mas não exerço, né, magistério no Fundamental 2 nem no ensino médio. Trabalho com crianças e pré-adolescentes e posso falar para vocês que eu tive contato com a filosofia mesmo no magistério, a filosofia da educação, né, quando fiz magistério. E assim, uma filosofia bem diferente, provavelmente, da que vocês estão acostumados a praticar na escola onde vocês trabalham. Mas isso não me deixa não ter o compromisso de lutar para que a filosofia seja de fato a realidade dentro das nossas escolas públicas, que faz falta. Eu sou mãe e os meus filhos, os 3 filhos, estudaram na escola pública e tive muita reclamação pela falta da filosofia no ensino médio, a falta de professores, né? Então é uma luta nossa do magistério, né? Não só do filósofo, mas uma luta dos educadores. Dando início aqui na mesa, o André Muniz, quem que é André? Por favor. Eduardo Amaral. Daniel Pansarli. Por favor. Enquanto eles sentam, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Quando eu fazia o magistério, meu professor de filosofia era um advogado. E eu tinha dificuldade de entender algumas coisas, até porque o cara não era filósofo, né? Acho que ele tinha alguma jornada em filosofia e estava lá tampando um buraco, como acontece. E um dia eu questionei, falei para ele: professor, mas é difícil aprender filosofia, né? Ele falou: não precisa aprender filosofia. Filosofia é um sonho, então você vai sonhando, tá bom. A nossa mesa é análise de conjuntura educacional, os participantes da mesa, André